Vamos lá, meu povo, para a aula número 3. Se você chegou até aqui, ótimo, fico feliz. Me visite nas redes sociais. O meu Instagram é ricardo.teclado. Só entrar nessa lá e colocar ricardo.teclado. Me manda uma mensagem, eu respondo. Dá uma olhada nos meus stories, curte, comenta que você me ajuda pra caramba, tá bom? Vamos lá agora continuar com a nossa aula para intervalo musical. Então, intervalo musical. O que é o intervalo? A gente fala muito de tom, semitom, né? Todo mundo já ouviu falar disso, que tom que tá essa música, tá em dó maior, vamos subir para ré maior, vamos baixar, vamos que todo mundo fica, tá, todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe o que é, né? Então aqui você já vai começar a entender o que é o tom e o que é o intervalo. Então, o intervalo musical é a distância entre duas notas, e o menor intervalo existente é o de semitom, ou meio tom. Semitom e meio tom é a mesma coisa. Reforçando que o sustenido está semitom acima de uma tecla branca e o bemol está semitom abaixo. Portanto, entre o ré e o mi nós temos ré sustenido ou mi bemol. Mas o que é esse tal de intervalo tom, meio tom? Pensa comigo. A gente tá tocando uma música, tá tocando uma música na tua banda, tá tocando uma música na tua igreja e ela está em dó maior. E chega lá, né, o cantor, a pessoa que, né, a irmã que canta, o irmão que canta, chega assim e fala, olha, tecladista, nós estamos tocando essa música em dó maior. Só que tá muito grave pra mim, a gente quer subir essa música um tom. Eu preciso que você suba o tom dessa música, que você suba um tom essa música. Você tá tocando em dó, qual que é a resposta mais óbvia que você vai me dar? Pode pensar. Se eu vou subir de dó, de dó. Eu vou subir de dó, eu vou subir um tom, eu vou subir para ré. Exatamente. Então, entre o dó e o ré, eu tenho um tom de intervalo entre o dó e o ré. Dó mais um tom é ré. Mas o que é esse tal de intervalo? Ainda não entendi. Intervalo é a distância. Então, qual que é a distância entre o Ricardo e o Ricardo? Zero. Não tem distância entre eu e eu. Isso aí é um negócio importante que o aluno se confunde na hora de contar os intervalos nas teclas. A distância entre o Ricardo e a parede é de quase, mas vamos falar que é 1 metro. Então, daqui para cá tem 1 metro, ou um tom. Daqui na metade tem meio tom, certo? Então, meio metro, 1 metro. A distância entre eu e eu é zero. Então, quando eu olho o teclado ali, ó, a distância entre dó e dó é zero. Porque às vezes eu falo assim, aluno, qual que é a distância, o intervalo entre dó e ré? Ele pega e fala assim, meio, já começou errado. Aqui é zero. Isso aqui você não conta, é a distância entre essa e essa. Então eu conto assim, meio, Então a distância entre dó e ré é de um tom. E a distância entre dó e dó sustenido, ou ré bemol, é de meio tom. Esse é o menor intervalo que existe de semitom, que é o que eu começo falando ali. O menor intervalo existente é o de semitom. O intervalo entre cada tecla, seja ela preta ou branca, é de semitom. Então o intervalo entre essa e essa é de semitom. Entre essa e essa é de semitom. Entre essa e essa é de semitom, de meio tom. Entre essa e essa é de semitom. Entre essa e essa é de semitom também. E é aqui que tem uma pegadinha. Aqui tem uma pegadinha. Deixa eu ver se eu falo disso aqui. Ah, não, eu vou dar o exemplo ali, né? De como calcular e tal. Mas, ó, aqui você tem que se ligar no seguinte. Entre dó e ré eu tenho um tom. Porque, ó, é meio, Entre ré e mi eu tenho um tom. E entre mi e fá, como eu não tenho tecla preta no meio, é meio tom. Se você ouvir, ó, ouça bem as notas. Ó, é a mesma distância, ó. A mesma distância em hertz das notas é de meio tom entre cada uma, seja ela preta ou branca. Então, dó mais um tom é ré. Ré mais um tom é mi. Dó mais meio tom é dó sustenido. Ré menos meio tom é ré bemol ou dó sustenido. Ré mais um tom é mi. E aqui que vem, aqui você tem que ter muita calma na hora de contar. Mi mais meio tom é fá. E se eu falar pra você assim, a música tá em mi, vamos subir essa música um tom, eu vou subir ela meio, Então eu vou subir ela de mi para fá sustenido. Então aqui existem todos os intervalos possíveis. Pode ter 1,5, 2, pode ter 3 tons, pode ter 4 tons. Como é que você faz para contar isso? Você pega a nota que você quer. Eu quero descobrir qual que é o intervalo entre ré e sol.
Eu pego a nota que eu quero, não conto ela, ela é zero, eu conto meio, um e meio, dois, dois e meio. Então, se eu subir a música de Ré para Sol, eu tenho 2 tons e meio, tá bom? O intervalo musical entre Ré e Sol é de 2 tons e meio. E você tem que fazer isso aqui devagarzinho. Então, eu pego o Dó. Qual que é o intervalo entre Dó e Mi? Pego meio, um e meio, dois. Vai somando de meio em meio. Meio, um e meio, dois. Tá? Quanto que é Dó mais um tom e meio? Meio, um e meio. Então eu posso afirmar que o intervalo entre Dó e Mi bemol é de um tom e meio. Né? Eu tenho esses exemplos ali no PDF. Vamos ver aqui, ó, 3 exemplos de como calcular o intervalo. Ó. Intervalo entre Dó e Ré, ó, meio, um e meio, dois. Então eu não conto, tá vendo a preta aqui, ó, sem nada. Intervalo entre Lá e Dó sustenido, ó, meio, um e meio, dois. Ó, esse aqui é importante frisar essa distância aqui, ó, porque não tem tecla preta aqui, é importante treinar isso aqui. Ó, entre Mi e Lá, ó, Mi eu não conto, meio, um e meio, dois, dois e meio. O intervalo entre Mi e Lá é de 2 tons e meio. Treina isso aqui todo dia um pouquinho, porque é comum se confundir. Se você se confundiu muito, para um pouquinho, revê, treina, deixa a ideia assimilar, não vai avançando tudo loucamente, você não vai aprender tudo, tá bom? Então, ó, não há intervalo entre a mesma nota, como eu falei, intervalo entre Dó e Dó é zero, né? Então, aqui o exemplo que eu acabei de dar para vocês, né, de subir o tom, então sobe do Dó para Ré e tudo mais, né? Mi mais um tom é Fá sustenido. Então, o mesmo exemplo que eu dei para você aqui já estava escrito, certo? Então aqui eu tenho vários exemplos que você precisa tomar em conta. O intervalo entre Dó e Ré é de um tom inteiro. O intervalo entre Ré e Mi é um tom inteiro. Porém, o intervalo entre Mi e Fá é de apenas semitom. Né? O intervalo entre Mi bemol e Fá é de um tom inteiro. Ó, Mi bemol, meio, um. Então, se você ainda está se achando nas teclas, eu acabei de ensinar, né, na aula passada como achar as teclas pretas, tudo, é normal, tá? Não, você bateu o olho e já não sei. Então, vai com calma, vai assimilando tudo, reveja as aulas se for necessário, certo? Então, aqui a gente teve a aula então sobre os intervalos, repetindo qualquer coisa você me manda mensagem. Bons estudos para você e até a próxima aula, onde nós vamos aprender as escalas e depois das escalas é só aprender os acordes e começar a tocar. Valeu!